Então, mais uma vez, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é um pouco parecida com o que a gente já fez. Na verdade, a gente vai começar falando uma coisa que é exatamente o que a gente já está fazendo há um bom tempo. E depois a gente vai usar isso como uma base para falar de uma estrutura mais geral para se pensar em política pública, pelo menos numa das dimensões dela, que é a dimensão do tamanho ótimo da burocracia. Tá? Eu não vou resolver aqui um modelo que diz qual que é o tamanho ótimo da burocracia, mas eu vou resolver um outro modelo que vai dar indicações para a gente, de uma forma bem simplificada, de direções que a burocracia pode caminhar, né? Em termos de atuação e de tamanho. Então, tá bom. Eu vou começar, então, com uma motivação, com um exemplo bem clássico, que é o exemplo da tragédia dos comuns. Eu me lembro que alguém lá no início, em algum ponto, alguma aula, tinha perguntado se a gente ia falar da tragédia dos comuns ou se algum tópico se relacionava à tragédia dos comuns, e eu disse que sim. E hoje, então, a gente vai fazer isso de forma bem explícita. E essa vai ser a base para a gente expandir e falar de um problema que é simétrico, que é a tragédia dos anticomuns. Tá? Então, vamos lá. Bom, o exemplo que eu vou começar é com uma ilustração bem típica quando se fala da tragédia dos comuns, ou da mesma forma a tragédia da propriedade comum, que é um exemplo de dois pastores que levam suas ovelhas para pastar em um dado pasto. Tá? E esse pasto é propriedade comum da vila inteira. Todo mundo tem acesso a esse pasto. Então, não existe a possibilidade de exclusão de ninguém de uso desse pasto. Lembra, quando a gente falou de direitos de bens públicos, nós falamos que tem duas características básicas do bem público, ou duas características que definem um bem público puro. Ele é não rival e não excludente. Nós vamos explorar esse aspecto aqui de um bem que é não excludente. Tá? Às vezes, só uma dessas dimensões já é necessária para caracterizar uma falha de mercado. Então, vamos lá. Vamos supor que o pastor, cada um dos pastores, ou a pastora, eles tomem a seguinte decisão. Eles decidem o número de ovelhas que eles vão levar para o pasto, tá? Para a ovelha pastar. E esse número de ovelhas a gente vai chamar de QI. Q1 é a quantidade que o pastor número 1 leva para o pasto, Q2 é a quantidade que o pastor número 2 leva para o pasto. Tá legal? Tá bom. E qual que é o valor da pastagem, né, por ovelha? Então, a renda média ou a receita média que o pastor recebe é dada por essa expressão aqui. Tá? Ou seja, o valor que o pastor vai receber vai depender do quanto de ovelhas que tem no pasto inteiro, e ele vai ser dado por isso daqui, 120 menos Q1 mais Q2. Q1 mais Q2 é a quantidade total de ovelhas. Esse é o valor médio, ou benefício médio que o pastor recebe. E ele tem a ver com o quê? Isso aqui é disposição a pagar pelos que os consumidores de ovelha têm. Tá? Então, você tem um pastor que produz ovelhas, ele produz isso para algum tipo de benefício, vai para lucrar com aquilo de alguma forma, e o consumidor dessas ovelhas tem essa disposição aqui a pagar por ovelhas. Isso aqui é a curva de demanda, né? Depende da quantidade total, é uma demanda bem simples, uma demanda linear. Do ponto de vista do pastor, essa daqui é a receita média, tá? Quanto que ele recebe por ovelha, se ele for vender no mercado. E essa ovelha vai ter características, né? Vai ter o peso dela, vai ter, enfim, a saúde do pelo e tudo mais.
Então, se esse aqui é o valor médio e a quantidade total é Q1 mais Q2, o valor total, então, que se pode subtrair desse pasto é dado por essa expressão aqui. Isso aqui é o valor por unidade, né? O total de unidades é Q, que vai ser produzido no mercado. E aí, essa relação aqui entre a quantidade de ovelhas no pasto e o valor que é gerado por elas é dado por essa curva aqui de 1 invertido. Tá? A gente nota que, se a gente começar no zero, à medida que os pastores vão mandando mais ovelhas para o pasto, o valor agregado, tá? Isso é agregado, é para todo mundo, olha o Q maiúsculo aqui. O valor agregado vai aumentando, ele chega a um pico e depois ele começa a decrescer. Tá legal? Então, do ponto de vista aqui da sociedade, o que é melhor para essa vila aqui? Né? É escolher aquele número de ovelhas que maximiza o valor agregado. Agora, como é que acontece aqui? Isso aqui é um jogo clássico não cooperativo. Cada pastor vai tentar maximizar a sua renda, tá? Ou o seu lucro. Renda e lucro são coisas diferentes, mas a gente está usando aqui de uma forma bem genérica. Aqui. Então, cada um deles vai tentar maximizar a sua renda e ela vai ter a seguinte forma. É a quantidade de ovelhas que o pastor consegue levar para o pasto e vender, vezes a receita média por ovelha. Ou seja, isso vem da curva de demanda, esse equivalente ao preço. Né? Então, o lucro do pastor vai ser dado por Q vezes, por Q1, né, do pastor 1, a quantidade 1 de ovelhas que ele leva para o pasto, vezes 120 menos Q1 menos Q2. Esse 120 menos Q1 menos Q2, vamos lembrar, é o valor médio da ovelha, que vem da demanda. Isso aqui é o P, né? Preço. O pastor 2 tem a mesma função de lucro, né? Ela é simétrica só. O lucro vai ser igual à quantidade de ovelhas que o pastor 2 manda para o pasto, vezes o valor médio de uma ovelha, que ele consegue vender, é o preço. E vai ser dado por essa expressão aqui também, Q2 vezes 120 menos Q1 menos Q2. Aí olha uma coisa importante aqui. Para cada pastor I, a quantidade J vai entrar no lucro desse pastor I. Ou seja, se o pastor I aqui no caso for o pastor 1, né? A escolha que o pastor 2 faz, o QJ, influencia o lucro do pastor 1. E a mesma coisa acontece aqui. A escolha que o pastor 1 faz do número de ovelhas que ele vai mandar para o pasto vai influenciar no lucro que o pastor 2 vai ter. Por que isso acontece aqui? E qual que é a importância para a gente aqui? A importância é que as decisões de um pastor geram uma externalidade para o outro pastor. Uma externalidade negativa. Por que ele gera uma externalidade negativa? Porque olha o que está acontecendo aqui. A receita média depende da quantidade total de ovelhas que estão no pasto. Então, o pastor 1, quando ele está preocupado com as ovelhas dele, em maximizar o lucro dele, ele está ignorando o fato de que ele está aumentando o número de ovelhas no pasto e aí ele vai diminuir o preço das ovelhas para o pastor número 2. A mesma coisa acontece com o pastor número 2. Quanto mais ovelhas eles colocam aqui, ó, maior vai ser esse termo em parênteses aqui, tem um sinal de menos aqui, então o valor médio vai cair para todo mundo. Se tivesse apenas um pastor, esse pastor ia levar em consideração o dano que ele causa a si mesmo, né? Quando ele coloca mais ovelhas. Mas como eu tenho 2 pastores aqui, ninguém pode ser excluído do pasto, eu vou ter essa externalidade. À medida que eu mando mais uma ovelha para o pasto, eu influencio a minha receita média, mas também a receita média do meu vizinho. E a mesma coisa acontece com o meu vizinho, o impacto dele na minha receita média e no meu lucro. Então tá, essas aqui são as funções de payoff ou de lucro dos pastores. Essa externalidade, então, existe porque o pasto é não
excludente, né? Não é possível excluir ninguém de usar esse pasto, é uma propriedade comum da vila. E quando cada pastor maximiza o seu lucro, escolhendo a quantidade que ele vai mandar para o pasto, a gente chega nessa função aqui de melhor resposta. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O pastor número 1 está maximizando o seu lucro, escolhendo a quantidade de ovelhas que ele vai mandar para o pasto, dada a quantidade de ovelhas que o pastor número 2 mandou para o pasto. O que está sob o controle do pastor número 1 é a quantidade Q1. E ele toma como dada a quantidade Q2 que o pastor número 2 manda para o pasto. E aí a pergunta é, tá legal, qual então é a melhor resposta do pastor número 1 para o número de ovelhas que o pastor número 2 manda para o pasto? Quando a gente fala de melhor resposta, a gente está dizendo o seguinte, o pastor número 1 está maximizando o seu lucro condicional à quantidade de ovelhas que o pastor número 2 está mandando para o pasto. E a gente vai chegar nessa expressão aqui. Essa expressão aqui vem da condição de primeira ordem desse problema aqui. Tá? A gente tira derivada aqui com relação a Q1 e resolve para Q1 como função de Q2. Essa é a função de melhor resposta. E a gente tem um resultado simétrico para o pastor número 2. Os dois são idênticos, encaram a mesma curva de valor médio da ovelha. Então, o pastor número 2 vai ter uma expressão idêntica, ou simétrica, ou seja, Q2 vai ser igual a 60 menos Q1 sobre 2. Essa vai ser a melhor resposta do pastor número 2 como função do que o pastor número 1 faz. Tá claro até aqui? Legal. Então, continuando. Essa é a função de melhor resposta do pastor número 1, a de baixo é a função melhor resposta do pastor número 2, e aí a gente tem o equilíbrio de Nash. Qual que é a definição do equilíbrio de Nash? No equilíbrio de Nash, todos os jogadores estão jogando a sua melhor resposta para o que o outro jogador está fazendo. Então, se a gente resolver esse sistema de duas equações aqui, com duas variáveis, a gente vai ter a quantidade que cada pastor vai mandar para o pasto. Cada um deles vai mandar, então, 40 ovelhas para o pasto. Esse é o equilíbrio de Nash. Tá? Então, se a gente plotar isso aqui num gráfico, a gente vai ter o quê? A melhor resposta, se a gente colocar Q2 contra Q1 aqui, né? A melhor resposta do pastor número 1 como função do que o pastor número 2 faz é dada por essa linha azul aqui. Então, por exemplo, quando Q2 é igual a 0, a melhor resposta para o pastor número 1 é colocar 60 ovelhas no pasto. E assim sucessivamente. Se o pastor número 2 colocar 120 ovelhas no pasto, a melhor resposta para o pastor número 1 é não colocar nenhuma ovelha lá. A função de melhor resposta para o pastor número 2 é simétrica e ela é essa segunda curva aqui, essa curva mais com inclinação menor de melhor resposta do pastor número 2. O que é o equilíbrio de Nash? No equilíbrio de Nash, todo mundo está fazendo o melhor dado o que o outro está fazendo. Todo mundo está jogando a sua melhor resposta, essa estratégia. E aí, no final das contas, o que a gente vai ter? Quando a gente resolve esse sistema aqui, cada pastor vai mandar para o pasto 40 ovelhas. Tá? O lucro de cada pastor, então, vai ser 40 ovelhas menos o preço que ele vai receber no mercado, que é 120 menos 40 menos 40. A gente falou que essa aqui é a expressão do valor médio, né, do preço. Então, cada pastor vai ter um lucro de 1.600, tá? 1.600 unidades monetárias. Agora, qual que é o lucro socialmente ótimo? A coisa ótima a se fazer aqui é o seguinte, a gente olha em termos agregados, tá? Como se fosse um planejador central, se tivesse um chefe da vila ali, e o chefe da vila vai decidir o número de ovelhas que vão usar o pasto
de forma a maximizar o lucro total da vila. Uma outra forma de pensar isso é a seguinte: suponha que agora o pasto seja propriedade de um dos pastores apenas. Então, esse pastor aqui vai internalizar a sua externalidade quando ele manda mais uma ovelha para o pasto. Por que é externalidade? Né? Mais uma ovelha no pasto vai fazer com que o número de ovelhas total cresça e vai baixar o preço. O pastor, se for um único pastor proprietário, ele vai levar isso em consideração e aí ele vai regular a quantidade para maximizar o seu lucro. O que vai acontecer nesse caso? O problema passa a ser maximizar quantidade vezes preço, que é igual a 120 menos Q maiúsculo. E a solução desse problema aqui é uma quantidade de ovelhas igual a 60. Ou seja, o líder da vila lá decidiu: faça o que vocês quiserem, mas a quantidade total de ovelhas tem que ser igual a 60. Vocês podem dividir isso aqui 40, 20, 20, 40, 30, 30 e é com vocês. Mas para maximizar o lucro da vila, o total de ovelhas tem que ser 60. Tá? Essa linha vermelha aqui, ó, ela vai dar todas as combinações possíveis de ovelhas que o pastor 1 e o pastor 2 mandam para o pasto, que vai somar 60 ovelhas no total. Essa combinação aqui, ó, esse conjunto de combinações aqui, de ovelhas que o pastor 1 e o pastor 2 número 2 mandam, é que vai gerar 60 ovelhas no total e o maior lucro possível. Nesse caso, o que vai acontecer? O lucro total vai ser 60 vezes o preço, que vai ser 3.600. Lembra? Quando eles jogam de forma não cooperativa, o lucro total era de o lucro de cada um era 1.600, então o lucro total vai ser 3.200. Mas se eles fizessem uma coalizão ali e decidissem maximizar o lucro conjuntamente, eles teriam um lucro total de 3.600. Tá? Se cada um mandasse, por exemplo, 30 ovelhas para o pasto, cada um poderia ter 1.800, cada um teria 1.800 de lucro, que é diferente do lucro que eles têm aqui quando eles jogam de forma não cooperativa, que eles têm 1.600 de lucro. Tá certo? Então, esse é o famoso problema da tragédia dos comuns. Essa famosa tragédia dos comuns ou da propriedade comum. Quando os agentes econômicos aqui, eles jogam de forma não cooperativa e eles têm acesso a um recurso que é não excludente, não é possível excluir o uso, aí a tendência é de superutilização daquele recurso. O que a gente está chamando de superutilização aqui? O envio de mais ovelhas do que o que é socialmente ótimo. O envio de um total de 80 ovelhas para o pasto, sendo que o socialmente ótimo seria 60. Tá? Isso é extremamente relevante para a gente, no caso de economia do meio ambiente ou de recursos naturais, porque quando o recurso é acesso aberto, a gente vai ter uma tendência de superutilização desse recurso e a gente pode ter uma queda de valor para a sociedade. Por exemplo, se você tiver um lago e as pessoas tiverem livre acesso a esse lago e forem pescar lá, eles vão pescar, a tendência é cada um pescar tentando maximizar o seu lucro, isso, mas como um gera uma externalidade para o outro, isso vai fazer com que o lucro total diminua. No caso de problemas ambientais, a gente pode ter até o colapso, por exemplo, de uma população de peixe, porque existe uma superutilização do recurso. Tá? Isso pode vir a acontecer. Tá claro, então? Tá clara a ideia por trás da tragédia dos comuns? É o fato, mais uma vez, de um recurso, da gente não ter restrição ao uso do recurso. Tá? Então, a gente pode ter uma degradação excessiva de florestas, a gente pode ter uma poluição excessiva. No caso da poluição excessiva, o recurso natural aqui é o ar, por exemplo, ou água. E a utilização desse caso aqui seria colocar mais poluição no ar ou na água. A origem do problema é a mesma que a gente tem falado o tempo todo aqui.
direito de propriedade mal definido. Nesse caso aqui não existe uma propriedade individual, existe a propriedade comum. E isso gera o problema de não ser possível excluir usuários do uso. Tá legal? Então tá bom. Essa aqui é essa é a história, a introdução da história, de uma forma bem simples, com um exemplo um exemplo numérico para a gente visualizar o que está acontecendo aqui. Isso aqui lembra alguma coisa a vocês? Esse exercício que eu acabei de fazer aqui? Vocês já viram isso em algum contexto? Em economia também? Nenhuma familiaridade, não? Esse é o dilema do prisioneiro, exatamente. Já viram uma outra aplicação do dilema? A gente está aplicando, então, para aqui, para a propriedade comum. Vocês já viram o dilema do prisioneiro em outro contexto? Em economia? Esse exemplo aqui é bem clássico. Isso aqui é o duopólio, né, de Cournot, quando se escolhe quantidade. No duopólio, os competidores eles maximizariam o lucro se eles agissem como um monopolista, se eles fizessem uma colisão e agissem como monopolista. Mas se eles competirem, eles vão ter um lucro que é menor do que o lucro máximo que eles poderiam ter. É exatamente a mesma coisa. Tá? Mais uma outra aplicação do dilema do prisioneiro. Legal. Então agora vamos passar por uma caracterização um pouquinho mais formal, nada demais, mas que vai ajudar a gente a ter um insight aqui. Oi, desculpa. Peraí, eu fiz bobagem. Vamos lá de novo. Vocês conseguem ver o slide? Eu fiz bobagem aqui. Eu não sei se está visível para todo mundo. Sim, dá para ver. Tá legal, obrigado. Então, vamos lá. O que a gente acabou de fazer aqui? De uma forma um pouquinho mais geral. A gente está pensando na utilização ótima de um recurso, uma quantidade ótima de produção, e o produtor ele lida com essa receita média aqui, P igual a menos BQ. Isso é a demanda, né? P é o preço, Q é a quantidade, e a demanda dá o quê? Ele dá a receita média do produtor. Por quê? Se uma certa quantidade for vendida no mercado, a gente vai lá na demanda e vê qual que é a disposição a pagar de cada indivíduo, da sociedade, desculpa, por aquela última unidade, em equilíbrio, esse vai ser o preço de mercado. Então, o vendedor ele vai receber P vezes Q. Esse é o lucro total, a receita total, desculpa. E, então, a receita média assim, é P vezes Q dividido por Q, que vai ser P. Então, isso aqui é a receita média do produtor. E para maximizar a receita total, a renda total, quando a gente fala de um recurso natural, por exemplo, o produtor vai resolver esse problema aqui. O preço é dado por A menos BQ vezes Q. A condição de primeira ordem é essa daqui. A quantidade de equilíbrio que maximiza a receita é A sobre 2B. O preço correspondente é A sobre 2 e a receita total é A ao quadrado dividido por 4B. Tá? Isso aqui, esse Q aqui, ó, é aquela linha vermelha que eu plotei no gráfico anterior. Tá? São combinações que dão esse total aqui, naquela linha vermelha. Então, por exemplo, deixa eu mudar o compartilhamento aqui um pouquinho. Então, se a gente... Então, o que a gente tinha ali, né? Nós temos uma receita média, que é essa daqui.
Se a gente plotar isso aqui em um gráfico, a gente vai ter essa demanda aqui. Tá? Isso aqui é A, isso aqui é A sobre B. Tá? O que o monopolista faz? Né? Vamos supor que o custo aqui seja igual a zero, tá bem? Custo marginal. O monopolista, ele encara essa, que é o que a gente está supondo nos exemplos até aqui. Ele encara essa demanda aqui, que é a mesma coisa que receita média, do ponto de vista do monopolista. Calcula a receita marginal e iguala a receita marginal ao custo marginal. O custo marginal é igual a zero, então a quantidade ótima de se produzir, que maximiza o lucro, é isso aqui, A sobre 2B. E o preço de equilíbrio é igual a A sobre 2. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Voltando lá para os nossos slides. O que a gente acabei de mostrar aqui. A quantidade de equilíbrio é A sobre 2B, o preço de equilíbrio é A sobre 2. O preço que maximiza, né, a receita. E a receita total vai ser esse valor aqui. Agora vamos olhar para o problema que a gente acabou de ver de uma forma um pouquinho mais geral. Vamos supor que a gente tem propriedade comum aqui. Nós temos N jogadores que têm direito de uso de um certo recurso. Tá? Então esse é o primeiro ponto aqui. Então eles usam esse recurso para produzir alguma coisa que vai gerar renda para eles. A gente vai supor também que nenhum usuário é capaz de excluir outros usuários da utilização do recurso. Por exemplo, um lago, que é comum da vila, nenhum pescador pode excluir outros pescadores de usar o lago, tá, para pescar. Cada usuário vai escolher uma quantidade QI para ser produzida, utilizando esse recurso comum, de forma que a produção total é o somatório do que todo mundo produz. No exemplo anterior, o nosso Q maiúsculo era Q1 mais Q2, um exemplo simples. E a receita média é dada por essa expressão A menos BQ. Lá era 120 menos Q. A gente está um pouquinho mais geral aqui. E Q, mais uma vez, é o somatório da quantidade produzida por cada agente usuário do recurso. Então, qual que é o problema do produtor? O problema do produtor é maximizar a renda dele, tá? Escolhendo a quantidade que ele vai produzir, o número de ovelhas que o pastor ou a pastora mandar para o pasto, tá? Vezes o preço de equilíbrio, vezes a receita média. E o preço, mais uma vez, é A menos B vezes o Q maiúsculo, que é o somatório do Q pequeno. A condição de primeira ordem é dada por essa expressão aqui. Né? A gente tirar a primeira derivada dessa expressão igual a zero, a gente vai chegar na condição de primeira ordem. O que acontece? Nós estamos supondo que nós temos N jogadores idênticos. Se eles são todos idênticos, no final das contas, o que um escolher vai ser exatamente o que o outro escolher. Então, a gente pode olhar para essa expressão aqui, para essa condição de primeira ordem, e como todos os Q são iguais, a gente simplesmente chama tudo de QI. Com isso, a gente reescreve a condição de primeira ordem dessa forma. A menos N mais 1 vezes B vezes QI igual a zero. Tá bom? Por quê? Isso aqui tem o quê? Tem N Qs, né? Só que o QI é contado duas vezes, então eu tenho, na verdade, N mais 1 Qs, cada um multiplicado por B. N mais 1 QIs, cada um multiplicado por B. Essa é a condição de primeira ordem, então. Se alguém tiver dúvida, por favor, me pare, tá? Mas nada de complicado aqui. Então, a maximização do problema é aquela condição de primeira ordem, do problema do produtor aqui, vai levar uma quantidade
para cada produtor, que é igual a dividida por B vezes N mais 1, e a quantidade total produzida vai ser NA dividida por B vezes N mais 1. Se a gente colocar isso aqui na função de demanda, do valor médio para o produtor, então o preço vai ser essa expressão aqui, A dividido por N mais 1. A receita de cada produtor vai ser dada por essa expressão aqui. Esse aqui nada mais é do que aqueles 1.600 que a gente calculou no exercício anterior, tá? Quando a gente tinha 2 produtores. Então a receita total vai ser N vezes A ao quadrado dividido por B vezes N mais 1 ao quadrado. Agora olha que interessante. Por que a gente chama esse problema aqui da tragédia dos comuns? O que aconteceu? Lá atrás, nós resolvemos aquela quantidade que é socialmente ótima, ou seja, que maximiza a receita total ali, a renda total. E ele é igual a A sobre 2B. Só que quando eu tenho N jogadores, todos com direito de uso, ninguém com direito de exclusão, e eles jogam de forma não cooperativa, olha o que vai acontecer. A quantidade passa a ser NA dividido por B vezes N mais 1. Para ficar claro o que isso significa, olha o que acontece quando o N tende a infinito. Quando o N tende a infinito, essa quantidade tende a A sobre B. Mas a quantidade socialmente ótima é A sobre 2B. Ou seja, quando o N tende a infinito, o número de jogadores, número de produtores que têm acesso àquele recurso comum vai para o infinito, a quantidade vai para A sobre B. Ela é o dobro da quantidade que maximizaria a receita total, a renda total. E isso vai levar a uma dissipação da renda. Por quê? A renda que a gente derivou nesse slide anterior aqui, essa renda total, olha o que acontece com ela quando o N vai para o infinito. Quando o N vai para o infinito, a renda total vai para 0. Por que isso está acontecendo? Isso acontece, mais uma vez, porque quando cada jogador escolhe a quantidade QI que ele vai produzir, usando esse recurso comum, ele não leva em consideração o dano que ele causa a outros jogadores. Todo mundo agindo dessa forma, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma superutilização do recurso. O ótimo é A sobre 2B, mas o que acontece nesse caso é A sobre B, a quantidade total. Isso leva a uma superutilização daquele recurso da propriedade comum e a renda da sociedade vai para 0. Isso é subótimo. Tá? No caso da proteção ambiental, a gente vai ter a tendência, então, de uma superutilização de um recurso natural, e isso vai dissipar o ganho que a gente pode ter desse recurso natural, por conta dessa externalidade que cada produtor gera nos outros produtores. Então, isso aqui é o resumo do que a gente fez a gente fez com aquele exemplo numérico. Tá claro como é que as coisas se encaixam aqui? Então, mais uma vez, a título de ilustração, a gente vai ter isso daqui, ó. A quantidade, então, ótima, que maximiza a receita dos produtores dessa vila, é essa quantidade daqui. Só que com um número de usuários, de produtores que usam aquele recurso natural, à medida que esse número vai crescendo, a quantidade total produzida vai para cá. Tá? O preço ótimo, o preço que maximiza a renda, né, que é associado a essa quantidade produzida, é A sobre 2, mas na medida que a gente vai mudando, caminhando para cá, esse preço vai para 0. E a receita é dissipada, ela vai para 0. Tá? Então essa é a produção, é a tragédia dos comuns. A gente está operando aqui com uma superutilização do recurso. Superutilização em que sentido? Esse é o recurso, essa é a utilização do recurso que maximiza o bem-estar social. Mas a gente está
sem direito de propriedade bem definida, a gente está super utilizando esse recurso. Tá legal. Bom, isso abre a porta para a gente olhar para o lado simétrico desse problema, que é a tragédia dos anticomuns. O que é isso? A ideia da tragédia dos anticomuns é a seguinte. No caso da tragédia dos comuns, nós temos N jogadores com direito de uso e ninguém é excluído do uso. No caso da tragédia dos anticomuns, nós temos N jogadores com direito de exclusão de uso. E isso pode gerar perdas de bem-estar social também. Esse termo, tragédia dos anticomuns, veio do economista Michael Heller, quando ele estava descrevendo o que estava acontecendo na União Soviética depois, na Rússia, né, depois do colapso da União Soviética. E uma evidência anedótica que é bastante usada nessa literatura é o seguinte, logo depois da dissolução da União Soviética, existiam vários prédios vazios, prédios com de lojas, né, completamente vazios, mas na frente dos prédios, na calçada, tinham várias pessoas, vários vendedores com barracas e quiosques vendendo o produto deles. Por que era isso, né? Tem uma clara subutilização dos recursos aqui. Você tem um monte de loja pronta, mas você acaba apelando para quiosques e não utilizando aquelas lojas que já estão prontas ali para ser usadas. Desperdício de recurso. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu naquele caso, né? A história que eles contam é o seguinte, existiam várias agências na burocracia russa que tinham direito de exclusão do uso da loja. Então, para você usar aquela loja, você tinha que ter a licença de vários agentes burocráticos e isso aumentava muito o custo para o lojista alugar aquela loja ou ocupar aquela loja. Ele preferia fazer outra coisa e vender no quiosque. Então, essa foi a tragédia dos anticomuns. A simetria aqui é que, no caso da tragédia dos comuns, nós não temos direito de exclusão. E N jogadores têm direito de uso. Nesse caso aqui, nós temos N jogadores que têm direito de exclusão. São, no caso da burocracia, por exemplo, são agências que, se você não tiver uma licença de todas aquelas agências, você não consegue operar. Tá? Então, esse é o cenário. A gente tem N agentes com direito de excluir usuários de utilizar um dado recurso. O usuário tem que obter permissão de todos os detentores de direito de exclusão. No caso de... A gente vai falar um pouquinho mais da burocracia daqui a pouco, mas no caso do licenciamento de meio ambiente, a gente está falando de agências de licenciamento ambiental, por exemplo. Tá? Se você tiver que ter licenciamento de várias agências, se você não tiver uma das licenças, você não consegue utilizar o recurso. Então, o usuário tem que obter permissão de todos os detentores do direito de exclusão. Cada detentor, por exemplo, cada agência, vai cobrar um preço PI, esse é o custo da licença, e o exemplo que o James Buchanan e o Jung, é um artigo que está na referência ali, usam, é um exemplo bem simples da gente pegar a intuição. Eles falam o seguinte, suponha que exista um estacionamento, tá? E aí, duas pessoas têm direito de exclusão nesse estacionamento, ou seja, para estacionar lá, você tem que ter uma licença amarela e uma licença vermelha. Cada um desses donos ali do direito de excluir vem de uma licença, um ticket diferente para você usar o estacionamento, mas você tem que ter os dois, o amarelo e o verde, o vermelho e o verde, o que for. E cada um deles vai, então, cobrar um preço PI pelo ticket, para usar o estacionamento. No caso da burocracia, não é bem assim, né? Você não tem um burocrata que vai lá necessariamente cobrar uma licença. Você pode ter que pagar por uma licença, sim, mas não necessariamente você vai ter que pagar. Mas isso não significa que não exista um custo envolvido para o usuário, tá?
alguém que quer fazer enfim, utilizar algum recurso e precisa obter uma licença de uma agência de governo, mesmo que ela não cobre diretamente por essa licença, vai ter com frequência, por exemplo, o custo de se fazer um relatório das atividades que você vai fazer, no caso do meio ambiente, qual o impacto que vai ter no meio ambiente e tudo mais. Então, existe um custo aí. Qual é o custo total que o usuário vai pagar no final das contas? Ele é o somatório do custo que ele vai pagar para cada detentor do direito de exclusão. Tá? Então, lá no estacionamento, de novo, no exemplo, se eu tiver 2 pessoas que têm direito de exclusão, eu tenho que comprar 2 tickets, um vermelho e um verde, o preço do ticket vermelho é P1, do ticket verde é P2, e o preço que eu pago no final das contas é P1 mais P2. É isso aqui que essa expressão está dizendo. Para eu ter o direito de utilizar o estacionamento, que no caso de agências licenciadoras, o preço que eu vou pagar no final das contas é o preço que eu paguei para a primeira licença, mais o preço que eu paguei pela segunda, e eu tenho que ter todas elas para utilizar o recurso. Outro preço que pode ter envolvido é o preço que as pessoas chamam de rent seeking, né? Eu invisto recursos para poder ter acesso ao monopólio de alguma coisa. No monopólio, nesse caso, é o direito de usar aquele pedaço de floresta, por exemplo. Tá? A receita média do agente com direito de exclusão, então, vai ser P, que é igual a menos BQ. Então, isso aqui, por exemplo, é a receita média do mercado inteiro, né? Se eu tiver 2 detentores de tickets para poder usar o estacionamento, cada um vai cobrar um preço PI, e aí quando você coloca isso no mercado, a quantidade que vai ser demandada de pessoas que vão querer usar o estacionamento vai depender do preço total que elas têm que pagar. O preço que tem que pagar para um e para o outro, para o ticket vermelho e para o ticket verde. Em geral, a gente pode ter N agências ou agentes com direito de exclusão. Então, esse é o cenário do problema. O que o agente com direito de exclusão vai fazer? Esse agente vai tentar maximizar a sua renda, né? Sua receita, que vai ser o preço que ele cobra por uma licença, vezes a quantidade que é consumida, vezes o número de licenças que são vendidas. Né? É o preço de um ticket vermelho vezes o número de pessoas que comprou o ticket vermelho para usar estacionamento. A expressão para quantidade é essa daqui. Né? Se a gente resolver isso daqui, a quantidade, então, vai ser A menos o somatório de PI dividido por B. Então, essa aqui é a receita que o detentor do direito de exclusão vai querer maximizar. A gente pode escrever dessa forma. E a condição de primeira ordem vai ser essa expressão aqui. A gente tirou a derivada aqui dessa expressão, igual a zero, e a gente chegou nesse ponto aqui, essa expressão. Mais uma vez, como eu tenho N jogadores idênticos, N agências que têm direito de exclusão, e elas são todas idênticas, ou N pessoas que podem cobrar ticket, e são todos idênticos, no final do dia todo mundo vai estar fazendo a mesma coisa, vai estar todo mundo cobrando exatamente o mesmo preço. Tá? Então, se a gente olhar de novo para essa expressão aqui, eu tenho N mais 1 PI. Né? E aí, a condição de primeira ordem fica com essa carinha aqui. Aí a gente consegue resolver pelo preço que cada agente vai cobrar, agente com poder de exclusão, e o preço total que o usuário vai pagar agora no final das contas vai ser N vezes PI. Ele tem que comprar todos os tickets, então ele vai pagar esse preço total aqui. Quando a gente joga aquele preço total lá na receita média, na curva de demanda, a quantidade que vai ser demandada, no final das contas, vai ser essa daqui. Tá? A receita de cada agente com poder de exclusão vai ser o preço que aquele agente cobra, vezes a quantidade consumida,
é o preço que o dono do ticket vermelho cobra, vezes o número de pessoas que vão no estacionamento, e vai ser igual a essa expressão aqui. A receita total da sociedade vai ser N vezes RI, e por fim vai ser essa expressão aqui. Tá? Vocês notaram alguma coisa interessante aqui, não? Bom, se não tiverem notado, eu já volto aqui. Mas primeiro vamos olhar o que acontece nesse caso. Então a gente viu, né? A quantidade que vai ser consumida desse recurso vai ser essa quantidade aqui. A quantidade ótima que a gente resolveu era igual a A sobre 2B. Mas a quantidade, quando a gente tem N indivíduos com direito de exclusão, vai ser A sobre B vezes N mais 1. E olha que interessante, essa quantidade vai a zero na medida que o número de agentes com direito de exclusão vai para o infinito. O que vai acontecer? A gente vai ter uma utilização do recurso que é abaixo da quantidade socialmente ótima. Ninguém vai no lago pescar. Ninguém vai no estacionamento. Se o N for para infinito, claro. Tá? Claro, se o N for menos que infinito, ele vai ser um número que vai ser sempre ainda abaixo do socialmente ótimo. Tá? Porque, olha o que acontece, o socialmente ótimo, nesse caso, vai acontecer somente quando o N é igual a 1, que vai ser A sobre 2B. Se eu tiver mais de um agente que tem direito de exclusão, eu necessariamente vou ter uma quantidade que é menor do que a socialmente ótima. E olha que coisa interessante que acontece com a renda. A renda, mais uma vez, é N ao quadrado dividido por B vezes N mais 1 ao quadrado. Essa aqui é a mesma renda total que a gente teve naquele problema anterior. N ao quadrado vezes B, N mais 1 ao quadrado. E olha o que vai acontecer de novo. Na medida que o número de agentes com poder de exclusão vai para infinito, a renda também vai ser toda dissipada. Eu não vou gerar aquela renda que maximiza o bem-estar social. Por que isso acontece? Isso acontece nesse caso porque cada jogador, cada um agente que tem poder de exclusão, na medida que ele ou ela escolhe o preço que ele ou ela vai cobrar do usuário, esse jogador está impondo uma externalidade negativa nos demais jogadores. Porque o preço total vai aumentar e a quantidade total vai cair. Esse gráfico aqui, ó, ilustra o que está acontecendo com a renda. Esse N aqui da pontinha é igual a 1, tá? Oi, desculpa. E o gráfico é exatamente o mesmo para os dois casos. No caso da tragédia dos comuns, quando não existe direito de exclusão, não existe poder de exclusão, a renda é maximizada quando apenas um jogador escolhe a quantidade do recurso que vai ser, de produção que vai acontecer. Por exemplo, o número de ovelhas que vão ser mandadas para o pasto. Esse é o caso que aconteceria com o monopolista. Mas na medida que o número de pessoas que podem ter acesso àquele recurso natural aumenta, e a propriedade é comum, ninguém pode ser excluído do uso, a renda total da sociedade vai caindo. Essa aqui é a tragédia dos comuns. No caso e ela está levando o quê? A superutilização do recurso e a dissipação de renda. A gente pode pensar, por exemplo, numa área de pastagem que é superutilizada, o solo fica degradado e a erosão chega num ponto que toda a renda é dissipada. As pessoas não conseguem mais extrair renda daquilo ali. Mesma coisa, uma floresta, um lago, alguma coisa desse tipo. Tá? Qual que é a coisa ótima a se fazer aqui, então? A coisa ótima a se fazer é restringir o número de usuários. Uma forma de fazer isso, a gente viu, é atribuindo o direito de propriedade. Eu falo, olha, lembra do teorema de Coase? O problema que está acontecendo, a origem disso tudo aqui é direito de propriedade mal definido. Por que eu tenho direito de propriedade mal definido?
porque eu não tenho como excluir indivíduos do uso. Então, não tem como ter um mercado que troca direito de propriedade. Se ninguém pode ser excluído do uso, né? O mercado é baseado na exclusão. Se eu não pagar o preço, eu não tenho. Eu estou excluído de consumir. Então, a política aqui é determinar direito de propriedade. Se uma pessoa tiver direito de propriedade, a gente vai garantir uma renda máxima aqui para essa sociedade. A gente está sempre falando de ótimo de Pareto aqui, não estou falando de distribuição, né? Como que isso vai ser distribuído depois? Enfim, pode ser, isso tem que ser resolvido pela sociedade. E isso sugere, a outra forma de resolver o problema é com um imposto que faz com que cada agente internalize a sua externalidade, o imposto pigouviano. Isso aqui sugere que, em alguns casos, uma burocracia vai fazer sentido, né? Uma agência de governo que vai limitar aqui o número de usuários. Se, por exemplo, essa renda máxima aqui corresponder a 60 ovelhas no pasto, a gente pode ter uma agência que distribui 60 títulos de propriedade, né? Desculpa, 60 títulos de direito de uso. Então, quem quer colocar uma ovelha tem que ter um título daquele. A mesma coisa, quem quer poluir uma unidade tem que ter um título de poluição. Então, essa agência ela pode ser bastante útil. Nem sempre é o caso que a gente precisa de uma agência, não há burocracia, mas em alguns casos ela pode ser útil. Agora, o que acontece quando a gente tem vários jogadores com direito de exclusão? O mesmo problema vai acontecer. Quanto mais agentes com direito de exclusão, por exemplo, quanto mais complexa for a burocracia, com várias agências das quais eu tenho que conseguir uma licença, menor vai ser a utilização do recurso e a renda agregada. Nesse caso, qual que é a recomendação ótima? A recomendação aqui é o seguinte: apenas uma agência tem direito de exclusão. Tá? Se eu tivesse só uma agência com direito de exclusão que conseguisse pesar todos os custos e benefícios da utilização daquele recurso natural, por exemplo, a gente teria mais uma vez a maximização de renda. Esse é o chamado problema dos anticomuns e ele é simétrico ao problema dos comuns. Por isso que esse gráfico aqui se aplica para os dois, nesse exemplo numérico, nesse exemplo algébrico, né? Porque o impacto que a gente tem é exatamente o mesmo. Mais uma vez, então isso aqui é um resumo um pouco da ópera, né? Do que eu falei ali. Problema dos comuns, a política pública, a definição de direito de propriedade ou internalização de externalidades, né? Nesse caso, a ideia é restringir o acesso aberto, ele não da propriedade comum. No caso do problema dos anticomuns, a política pública é minimizar o número de agências ou de agentes que têm direito de exclusão. Idealmente, um único agente com direito de exclusão vai maximizar o bem-estar social. E isso dá uma ideia do tamanho ótimo da burocracia. A gente precisa, em alguns casos, nem sempre, de uma burocracia que tenha o tamanho necessário para restringir o uso e evitar a tragédia dos comuns, mas que não seja grande o suficiente demais para poder causar a tragédia dos anticomuns. Idealmente, a gente teria apenas uma agência, um órgão licenciador, por exemplo, para resolver esse problema. Tá? Então, antes que eu passe aqui para alguns exemplos, deixa eu voltar naquele gráfico que a gente estava falando mais cedo. Então, o que a gente tinha aqui, né? No caso a utilização ótima do recurso é essa quantidade aqui. A sobre 2B, aquele exemplo. E aí o preço unitário ótimo é esse daqui. No caso da tragédia dos comuns, a gente tem superutilização do recurso. Então, por exemplo, a gente, no caso interessante para a gente pode ter uma superutilização de algum recurso natural
uma degradação desse recurso natural e uma dissipação de rendas. A gente vai ter muita gente usando aquele recurso natural e a renda, o preço vai lá para baixo, para zero, no limite, e a renda da sociedade não é maximizada. Então, esse pedaço aqui é o pedaço da tragédia dos comuns. A gente está superutilizando o recurso. No caso da tragédia dos incomuns, o que acontece é o oposto. Na medida que a gente tem mais agentes com poder de exclusão, o número, a quantidade desse recurso, da produção, nesse caso aqui, que é baseado nesse recurso, vai diminuir. Então, a gente vai ter uma subutilização de um recurso. Então, aqui no exemplo da pastagem, né, se a gente tivesse vários líderes daquela mesma vila e cada um cobrasse uma certa quantidade para as pessoas mandarem as ovelhas para o pasto, a quantidade de ovelhas que a gente ia ter no fim do dia ia ser menor do que a quantidade ótima. Se o número de agentes com poder de exclusão for para infinito, a quantidade de ovelhas vai para zero. E a renda, mais uma vez, vai ser dissipada. Ou seja, com muitos agentes, cada um cobrando um preço para a licença, né, para a utilização daquele recurso, o preço total vai para A. E a quantidade cai para zero, a renda vai para zero. Perguntas até esse ponto? Está claro o que está acontecendo? Todo mundo feliz? Então tá bom. Então vamos voltar aqui para o que a literatura diz para a gente. A gente tem vários exemplos da tragédia dos comuns, né? A gente está dando vários exemplos aqui ao longo do curso. A atmosfera é propriedade comum, a gente tem o problema de aquecimento global. Tem problema de poluição do ar, poluição da água e tudo mais, né? Quando a gente não tem esse direito de exclusão do uso. E a ideia dos anticomuns é uma ideia mais recente em economia. Existem exemplos, existem vários exemplos, na verdade, em vários contextos, mas o número de exemplos ainda está crescente. Tá? Por exemplo, esses dois autores aqui estão com um paper a sair que ilustra a tragédia dos anticomuns. Então, vamos ver algumas evidências que a gente tem pelo mundo. A Amy Endel, ela tem um artigo no Journal of Law and Economics que ela estima o seguinte: no caso dos Estados Unidos, existe uma lei que chama Endangered Species Act. Essa lei, a ideia dela é proteger algumas espécies que estão ameaçadas. Então, o que acontece? Você decide, as agências americanas decidem se uma certa espécie ela encaixa dentro daquela lei. Se ela encaixar dentro daquela lei, ela vai ser protegida de alguma forma. Por exemplo, no caso de lobo. Lobo, se ele encaixou naquela lei, ele passou a ser protegido e preservado em alguns parques naturais. Era proibido matar lobo e coisas do tipo. Fica proibido coisas do tipo. E aí o que ela viu é o seguinte: ela viu que quanto maior for o número de agências licenciadoras, né, nos estados distintos, municípios e nos Estados Unidos, quanto maior o número de agências com poder de exclusão, ou seja, que poder de dar uma licença para a implantação da lei, tá, de proteção de espécies, maior é o prazo de decisão se uma espécie entra na lista ou não. E ela notou o seguinte: quando existem casos mais complexos, politicamente mais complexos, existe pressão política, a fila de espera, o animal que está numa fila de espera, uma espécie que está na fila de espera, não precisa ser animal, né? Uma espécie que está na fila de espera tende a esperar mais tempo quando a gente tem mais agências licenciadoras. Que tipo de conflito que poderia existir, de pressão política? Por exemplo, no caso do lobo nos Estados Unidos, uma pressão grande que existia era por parte dos fazendeiros. Eles temiam perdas que iam acontecer.
e para implementar a lei aí, né, e proteger os lobos, foi necessário ter algum tipo de negociação. Alguns fazendeiros na beira de alguns parques, eles perdem lobos, perdem gado e são compensados. Você pode ter algum tipo de pressão, por exemplo, política, quando você vai preservar uma certa espécie de árvore, e isso pode ter um impacto na indústria madeireira e assim sucessivamente. E ela notou isso. Quando existe pressão política, quanto maior o número de agências licenciadoras, mais tempo demora para proteger uma espécie que está na lista para ser protegida. Isso é uma evidência da tragédia um indicador da tragédia uma evidência, né, dos anticomuns. Em outro artigo que está para sair no Economic Journal, os autores eles olham para um outro exemplo. Eles olham para uma região dos Estados Unidos, o Bakken, onde tem petróleo, tá, no subsolo. E o que acontece é que nessa região existem muitas propriedades pequenas. E a gente nem está falando de propriedade privada mesmo. E aí, com esse número grande, na verdade, essa região é bem heterogênea. Tem lugares que têm muitas propriedades pequenas, tem lugares que têm propriedades maiores, propriedades públicas, privadas. E eles notaram o seguinte: onde você tem um maior número de propriedades pequenas, privadas, a extração de petróleo é menor. Por que isso acontece? Possivelmente menor do que o socialmente ótimo. Porque os empreendedores da indústria do petróleo eles têm um custo de transação muito alto de negociar com um número grande de propriedades, de pequenas propriedades, de donos de pequenas propriedades, e aí isso aumenta os custos deles e a extração cai. Ela cai abaixo do nível socialmente ótimo? Não sei dizer, mas a evidência é que ela cai quando você tem mais agentes com maior poder de exclusão. Mais uma vez, essa história é bem geral, né? Ela não precisa ser aplicada só à burocracia. Esse artigo aqui, outro artigo interessante também, de 2017, esses dois autores eles notam o seguinte: depois do tsunami, aquele de grande, né, lá de 2004, algumas agências, alguns investidores internacionais, ou na verdade nem eram investidores, às vezes era até doação de dinheiro mesmo, alguns órgãos ou entidades internacionais que tentaram recuperar alguns ecossistemas afetados pelo tsunami, eles tinham muita dificuldade no Sri Lanka, onde existia um número maior de agências com poder de exclusão. Ou seja, para recuperar o ecossistema, eu tenho que ter um selo de várias agências, e paradoxalmente eram agências de proteção ambiental, mas como você tinha que ter um monte de selo de várias agências, a proteção ambiental ficou comprometida ali. A probabilidade de aprovação de um projeto de restauração de ecossistema era menor quanto maior o número de agências. Tá? Isso é curioso. Ou seja, a gente pode ter casos onde o número de agências licenciadoras para o meio ambiente pode diminuir o uso do recurso natural abaixo do que é socialmente ótimo, e nesse caso peculiar, o número de agências de proteção ambiental dificultou a proteção ambiental. Tá? Esse é outro exemplo. Aqui estão algumas referências. A referência inicial dessa literatura dos anticomuns é do Michael Heller, de 98. O James Buchanan e o Yang Yun, eles fizeram um paper no Journal of Law and Economics com aquele exemplo algébrico que eu ilustrei ali. Tá? E o ponto deles era mostrar a simetria entre a tragédia dos comuns e dos anticomuns, ambas. E o ponto era o seguinte: direito de propriedade privada não necessariamente vai resolver, quer dizer, pode resolver um problema, mas pode causar outros problemas, que é o caso lá do Bakken, né, daquela região dos Estados Unidos. A Amy Endel tem aquele artigo, né, com o Endangered Species Act. Esse aqui é o do caso do Bakken e esse é outro caso do tsunami. Tá? E, bom, e aí a última coisa que eu queria falar aqui era um pouco sobre o caso brasileiro. No Brasil, não sei se vocês lembram, né, quando a professora Ana falou sobre
o Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente, o SISNAMA, no Brasil, parte desse sistema é um processo de licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental, às vezes, ele acontece de uma forma muito complexa, porque, às vezes, o empreendedor, para conseguir a permissão de operar, ele tem que negociar com a prefeitura que tipo de compensação que ele vai dar. Existem órgãos estaduais, em algumas esferas existem órgãos federais envolvidos também. E isso, em princípio, poderia dificultar o processo de licenciamento ambiental. Eu conheço alguns casos, por exemplo, onde o licenciamento ambiental está demorando 10 anos. Eu conheço um caso em particular onde ele está demorando 10 anos. Isso é muito complicado para o empreendedor, né? Porque o empreendedor fica com aquela incerteza, pô, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu tenho um passivo ambiental aqui de 10 anos. Eu estou tentando fazer minha parte, estou submetendo os documentos, mas o processo está muito demorado. Claro, o processo demora não é só por conta do número excessivo de agências, isso demora também por uma questão de capacitação das agências também. O relato que eu ouço no caso das agências licenciadoras no Brasil é que eles operam com um número reduzido de profissional qualificado e às vezes é simplesmente muito difícil dar conta de toda a demanda. Enfim, o problema do licenciamento ambiental com um número grande, o licenciamento ambiental no Brasil é percebido por muita gente como problemático e isso tem estimulado no Congresso uma discussão que já está demorando, já dura vários anos para se aprimorar o licenciamento ambiental. Tá? E existe um projeto de lei agora sendo discutido na Câmara, no governo federal, na Câmara dos Deputados federais, e ele tenta, enfim, simplificar o licenciamento. Mais uma vez, licenciamento ambiental no Brasil o problema dele não é somente o fato da gente ter várias agências licenciadoras, mas isso pode contribuir sim para a morosidade de processo e dificuldade de aprovação de licenças ambientais e até de avaliação de trabalhos, né? Então, por exemplo, você tem as agências que dão licença e tem as agências também como a FUNAI, como com a outra, a Fundação Palmares também, todas essas têm poder de exclusão quando se trata de um processo, de um projeto com impacto ambiental. Idealmente, o que a teoria sugere é que a gente teria uma única agência que pudesse canalizar todas essas vozes, né, de uma forma democrática e pesar os custos e benefícios para a sociedade inteira e promover compensações ali internamente se necessários, e essa única agência dava o selo de licença ambiental, se esse selo, claro, pudesse ser concedido. Obviamente, às vezes, não tem a menor condição de conceder algumas licenças ambientais para alguns projetos. Mas, enfim, esse é um problema bastante atual. Se vocês olharem na imprensa, existe essa discussão sobre o projeto de lei do licenciamento ambiental no Brasil. E uma das motivações por trás disso é próxima do problema da tragédia dos anticomuns. Alguma pergunta? Cláudio tem uma pergunta. Esse problema dos anticomuns tem alguma relação com a distribuição de propriedade na solução de Coase? Então, ela, em princípio, poderia ter sim. Se você tiver uma distribuição de direitos, por exemplo, vamos olhar para o caso lá dos Estados Unidos da extração de petróleo. Se a gente tivesse uma propriedade comum ali naquele caso, a previsão é de que a gente teria uma superextração de petróleo, né? Uma extração além do socialmente ótimo. E como é que você resolve isso? Com o direito de propriedade. Só que como esse direito de propriedade ficou pulverizado em várias terras pequenas e cada uma com direito de exclusão, isso aumentou o custo para os empreendedores da indústria do petróleo.
O que é o Teorema de Coase está falando? Define o direito de propriedade. A tragédia dos anticomuns está dando alguns exemplos onde o direito de propriedade pulverizado pode ser, na verdade, problemático. Tá? Se você tivesse uma única agência ali, o único proprietário das terras, ou um número reduzido de propriedades, né, que não fosse com um tamanho tão pequeno, esse problema teria sido resolvido, poderia ser resolvido, né, do ponto de vista de maximização de bem-estar social. Mas tem a ver, sim. Né? A crítica é essa. A crítica não, a ponderação é essa. Propriedade privada não necessariamente vai resolver todos os problemas, dependendo de como que ela acontece. Tá? Mais alguma pergunta? Ficou clara, gente, essa simetria entre o problema da propriedade comum e dos anticomuns e a ideia do tamanho ótimo da burocracia? Fechando o loop aqui, do começo da aula. Legal. Mais alguma pergunta? Ok. Então, a gente retoma um pouco mais sobre evidências empíricas e artigos na aula que vem. Tá? Eu vou falar um pouco na aula que vem de experiências com precificação de carbono. Tá?